Esse é o terceiro vídeo, né, dessa série de como começar a usar o Notion, que é essa ferramenta que está sendo tão falada, tão utilizada. Tem gente que já está recrutando pessoas, empresas que estão recrutando pessoas para desenvolver sistemas no Notion, ou já com essa especificidade que a pessoa tem que saber usar minimamente o Notion. Talvez daqui a um ano, alguns anos, isso vai ser um diferencial, de fato, né? Mais oficialmente, assim, diferencial para ser essas seleções, como outras ferramentas, né? Mas é uma ferramenta também de planejamento, que facilita algumas coisas de organização de equipe, pode ser usada para pequenas equipes, então eu acho que ela vai se encaixar ali nesse lugar dessas habilidades com ferramentas de organização de tarefas, como Trello, como Mendeley, como Monday, como Asana. Então a gente tem muita coisa. Ele é mais essa central de documentação e planejamento, e os outros são realmente mais gestão de tarefas e gestão de equipes. E aí cada um tem sua função, mas eu acho que a gente está caminhando para esse lugar também, onde o Notion vai ser ali cada vez mais utilizado, é uma ferramenta que está mudando todos os dias também. Cada dia, cada semana, eles estão trazendo uma atualização nova. E hoje a gente vai falar sobre os blocos avançados, que são atualizações que eles vieram fazendo, assim, que são legais de usar, não tem nada muito complexo, apesar de serem avançados, né? Eles só não são aqueles que você usa, assim, de forma mais frequente. E vou mostrar também algumas outras coisas para além disso, que são algumas dessas novas funções que vieram, como fazer gráfico, mas é isso, vamos mostrar isso hoje. E antes da gente passar para a próxima etapa, que é mostrar, né, a tela, não esquece de deixar sua curtida aqui e comentar se você tá gostando dessa série, se tem alguma coisa que você acha interessante trazer, se tem alguma coisa que você quer ver aqui nesses próximos vídeos. E vamos lá. Então, eu fiz essa página aqui, né, de teste pra gente ver quais são essas ferramentas desses blocos avançados. Como a gente já viu, clicando aqui em qualquer linha vai aparecer, né, esses 6 pontinhos, e o mais a gente vai aqui, né, clicar no mais, rolar para baixo, e aí vai ver aqui, cá embaixo, esses blocos avançados. E o primeiro que a gente vê são essa tabela de conteúdo, né? Que seria mostrar como se fosse um índice do que tem nessa página, ou nessa central de alguma coisa que você criou. Então, se a gente clicar aqui, ele vai mostrar esses títulos, né? Que eu já coloquei aqui, usando ali o head, né? A coisa do a função do título. Então, eu vou colocar aqui de novo, né? Janeiro, outro fevereiro. À medida que a gente vai incluindo novos títulos, do tamanho que for, ele vai aparecer ali. Então, fevereiro, novo mês. Então, aqui fica como se fosse um índice mesmo. Se a gente quiser deixar isso no início da página, né, ali no topo, mas não ser algo que fique assim, visual toda hora, né? Se a gente quiser só saber que tá lá e ter um acesso rápido, porque se você clicar aqui em fevereiro, ele vai lá pro bloco do fevereiro, a gente pode colocar isso no toggle, né, que a gente aprendeu a fazer já, índice, e aí traz esse bloco do índice aqui para dentro e coloca ele aqui em cima né, vamos apagar esse daqui, coloca ele aqui. E aí isso a gente pode colocar também dentro de uma caixa, né, de destaque. Se eu trouxer para cá, ele vai ficar aqui dentro, e aí a gente pode fazer isso. Se eu deletar aqui, ele fica aqui em cima, e a gente tem essa caixinha de índice aqui, e dá também para colocar assim, ó, a caixa de índice aqui do lado outra coisa. Então, a gente abaixa mais um pouco e tem aqui essa opção do botão. Como é que a gente faz esse botão? Que pode ser também para página ou para texto, né? E aqui tá solto, mas a gente pode colocar em qualquer lugar. Era isso que eu ia falar. Então,
Aqui na Advanced Block a gente tem esse. Eu vou pular o bloco de equação, porque seria para escrever equação, a gente não usa isso muito, né, no dia a dia. Eu vou já vir aqui pro botão, que aí aqui a gente vai colocar qual é o nome do botão. Eu vou colocar nova tarefa. E aí aqui embaixo a gente vai colocar qual que é a ação quando eu clicar o botão. Aí eu posso colocar que vai ser inserir blocos. E aí eu posso colocar aqui uma lista de tarefas. E aí quando eu fizer o done, ele vai ter tá aqui lista de tarefas. E a cada vez que eu clicar, que eu já fiz esse aqui de exemplo, a cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai adicionar uma lista de tarefas. Eu posso também, ao invés de criar aqui novos blocos, eu posso... Vixe, tem muitos. Vamos ver se apaga tudo. Tá. Vamos passar para baixo. Quer dizer, vamos apagar mesmo. Vamos ver se vai. Tá. Então, eu posso criar um bloco embaixo com esse botão, se eu quiser já criar direto uma lista. E aí eu posso colocar uma caixa de mensagem, usando sempre os blocos básicos, né? Eu posso criar um outro botão que seja para criar uma página. Então, eu vou lá no botão, a nova página de alguma coisa, né? E aí eu vou querer colocar uma nova página aqui nesse database que eu criei de tarefas. Então, eu vou colocar que vai ser adicionar uma nova página. E aí eu seleciono aqui do lado qual que é a database. E aí aqui ao lado a gente vai ter essa opção de selecionar o database. E eu quero selecionar esse tarefas do vídeo. E aí ele vai adicionar essa nova página, né? E aí eu já posso colocar um nome aqui nessa página, só para aparecer ali, nova página, né? E pronto, eu posso mencionar alguma coisa também aqui para fazer uma relação. Ou eu posso colocar uma fórmula. Mas aí vamos focar no que é mais simples aqui, né? Que depois a gente explora isso em outras possibilidades. E aí eu coloquei nova página, fiz o done, aí eu tenho um novo botão aqui, e cada vez que eu apertar esse novo botão, vai aparecer aqui uma nova tarefa. E aí a gente vem aqui, se tiver alguma coisa aqui dentro, edita. E aí, isso aqui é muito bom para algumas coisas, principalmente da gente trabalhar com esses databases. A lista de tarefas que eu já mostrei. E aí a gente vai agora ver o Brand Campbell. Não sei, enfim, vamos ver aqui o nome, né? Que é esse breadcrumb. O que é isso? Ele vai criar como se fosse um índicezinho também, só que ao invés dele ser vertical ali, como esse que a gente criou aqui inicialmente, ele vai criar assim vertical. Só que ele vai criar com o caminho das páginas até chegar nessa página aqui. Essa daqui não vai aparecer muito, mas eu posso colocar aqui. Esse é o caminho para eu chegar até teste aulas, porque eu selecionei isso, né? Então, assim, eu primeiro fui na página pretinha, depois eu fui criação, depois eu fui no calendário editorial, depois eu criei essa página teste aulas. Então, isso serve também para eu colocar aqui em cima, e se eu quiser, eu ter acesso rápido a essa página de criação, e aí ele já vai para cá. Mas isso é só, como eu falei, um adicional. Não necessariamente a gente precisa usar isso muito. Hoje, como aparecem essas separações aqui, que também foi uma atualização do Notion, isso aqui não fica tão interessante para usar. Porque se eu clicar aqui em calendário editorial, por exemplo, ele volta, né? Então, já tem isso ali automaticamente. A próxima função seria útil, que eu acho, né? Seria o Synced Block, ou bloco sincronizado. Que o que é isso? Passamos
O que é isso? Se eu clicar aqui nesse de bloco, eu vou criar um espaço em que eu posso colar um database para aparecer aqui nessa página hipotética. E aí, quando eu modificar o database que está aqui dentro, copiado, colado de alguma outra página, ele vai modificar aqui também. O que isso ajuda, né? Eu tenho um database que se repete em várias páginas. Tem uma tabela que se repete, precisa se repetir em várias páginas, como, sei lá, controle de pagamentos. E aí eu tenho vários cursos. E aí eu preciso que em cada página de curso apareça essa tabela de pagamentos com um filtro que é ali do tipo do curso, né? Então eu posso fazer esse filtro em cada página, só trazendo lá da página inicial essa visualização. Porque aí eu mudando aqui, eu mudo lá também. Por que isso é legal? Porque eu posso ter a mesma visualização desse database em várias páginas. Eu vou mudar aqui e sem o Sensei de Block, se eu mudasse a tabela se eu mudasse as informações de um database, assim de tabela ou qualquer outro, também ia mudar no lugar original, né, de onde eu fiz a relação. Porém, as visualizações, elas não continuam as mesmas, né? Eu posso mudar. E às vezes eu puxo aqui esse database para eu ter um database linkado, né? Um banco de dados linkado com outro que está em outra página, mas aí não vem a mesma coisa, não vem do mesmo jeito, né? Eu vou ter que editar isso de novo, então dá um trabalhinho. Se eu colocar dentro de um bloco sincronizado, ou se quando eu copiar, ele perguntar se eu quero colar e sincronizar, ele vem da mesma forma que está na página original. E a cada coisa que eu mudar aqui, vai mudar lá. A gente tem também outras opções de blocos avançados, só que a gente já viu mais ou menos, né? Que é esse toggle, um título nível 1, nível 2, nível 3, que aí seria isso, né? Tem um toggle aqui. Não repete. Tem um toggle aqui com esse título. E a gente pode também ter aqui a questão das colunas, né? Que aí eu crio um bloco com duas colunas, que eu vou ter esse e uma outra coluna aqui. E posso ter outras colunas como estão aparecendo aqui embaixo, né? E eu tenho aqui também isso, Code Mermaid, que seria para criar um fluxograma usando código. E também essas duas opções da inteligência artificial, que é criar um bloco que você vai perguntar alguma coisa à inteligência artificial do Notion, qualquer coisa. Aqui, por exemplo, eu já fiz essa pergunta, né? Como definir um objetivo, que é a mesma coisa que está aqui embaixo. E aí eu coloco isso e peço para gerar, e aí eu posso ir gerando perguntas aqui dentro, pedir para ele ser mais específico, assim como a gente faz lá no ChatGPT e em outras inteligências artificiais. E aqui, inclusive, eu estou testando nessa gravação, que é a opção dele transcrever uma reunião. Aí vai ter a transcrição e eu posso fazer o quê? Eu posso fazer notas, né? Vamos ver como é que vai ser quando ele criar aqui, quando ele parar. Vamos fazer aqui um stop. Aí ele vai gerar esse título, vai ter um sumário e vai ter notas do conteúdo dessa reunião. Tá vendo? Ele vai criando a transcrição, tudo que eu tava falando. Pronto. Aí ele fez isso aqui e a gente pode ir, né? Pegar a transcrição, as notas e o sumário do que teve. Inclusive, como eu tô falando de teste, ele tá aqui, né? Um teste breve. Outras coisas que eu trouxe foi mostrar que a gente consegue fazer gráficos também no Notion aqui. A gente consegue fazer gráficos no Notion de vários formatos, né? Que não é mais um bloco avançado,
já é uma outra função que dentro ainda, né, dessa parte de database, é um database novo. Então, a gente pode criar um gráfico de barras vertical, um gráfico de barras horizontal, um gráfico de linha e o donut chart seria um gráfico de pizza. E também um formulário. Tudo isso vai estar relacionado, né? Eu criei aqui, por exemplo, esses três, tudo isso vai estar relacionado a um database, que pode aparecer aqui como uma tabela e você pode colocar as informações que você quiser. A gente pode explorar isso em um outro vídeo específico de gráficos. Mas essa funcionalidade também só está para quem é pagante. Tem um plano, no gratuito não está disponível, nem isso, nem o formulário. E o formulário aqui, quando a gente cria a mesma coisa, né? Ali, naquela listinha de opções, você vai colocar aqui um título do gráfico, do formulário, uma descrição. Você vai aqui vai aparecer, né, quem tem acesso a esse formulário e você vai fazendo as questões e dizendo como que é. Se essa questão é se a resposta dessa questão define se você segue ou não, porque se você não responder, você não consegue avançar. Se ela vai ter uma descrição, se ela vai ter se vai ser uma resposta longa. E aqui a gente pode abranger mais opções, né, de texto, múltipla escolha, data, pessoa, se é um arquivo, se é um número, se é um checkbox e assim vai. E aí a gente vai ver, né, qual aqui as propriedades que estão relacionadas e a gente pode mover as questões para cima e para baixo e também deletar a questão. Então, são essas opções de blocos avançados que a gente pode utilizar aqui no Notion. Mostrei também como é que é a cara, né, dos gráficos e do formulário. A gente pode fazer isso aqui também. E em relação ao formulário, né, se você aplicar esse formulário para pessoas, o resultado dessas respostas já vão aparecer automaticamente numa tabela relacionada ao formulário. Então era isso para hoje. Espero que tenha gostado. E se gostou, não esquece de deixar a sua curtida e de compartilhar com alguém que também vai gostar desse conteúdo. Espero que a gente esteja aí avançando, né, na construção dessa habilidade em trabalhar com o Notion. E também, como eu falei no começo do vídeo, se tiver alguma sugestão de coisas que eu possa trazer aqui sobre a aplicação do Notion, coloca aqui nos comentários. E até a próxima!